Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a especificação JPA, que é o Java Persistence API, para aplicações com banco de dados. A especificação JPA define como frameworks do tipo ORM, que é o mapeamento objeto relacional, serão construídos. Hibernate, Eclipse e OpenJPA são exemplos de frameworks ORM. Indo um pouco à frente, um detalhe importante para a gente explicar aqui é a questão do mapeamento objeto relacional. Então aqui eu estou no contexto de objeto, tem a classe cliente aqui com os atributos ID, nome e e-mail. Quando eu uso uma ferramenta do tipo ORM, o nome dos atributos ID, nome e e-mail serão mapeados para uma tabela na minha base de dados, de forma que os dados da instância serão os registros desta tabela. E agora a gente vai ver na prática como usar uma framework ORM. Primeiramente, a gente define aqui a nossa base de dados, que eu vou chamar de empresa. Já criei ela aqui no meu MySQL. E agora a gente cria a nossa aplicação Java para fazer as transações com aquela base de dados que eu criei. Vou iniciar o meu projeto aqui usando o ant. O nome do meu projeto vai ser funcionário JPA. Classe principal aqui eu vou desabilitar. E agora eu vou escrever as minhas classes. Então eu vou definir aqui uma classe que eu vou chamar de principal. Pacote vai ser principal também. Vou definir aqui uma classe funcionário que vai estar no pacote modelo. Dentro do pacote modelo eu também vou criar uma outra classe chamada funcionário DAO. Lembrando que funcionário DAO, esse sufixo aqui, define que essa classe, então, ela vai construir objetos de acesso aos dados. Em outras palavras, de modo prático, essa classe é que faz as transações com a minha base de dados. E agora eu vou criar a minha unidade de persistência. Clico lá em Source Package, botão direito, né? New. Eu já tenho aqui a minha unidade de persistência, mas caso não apareça na lista ali, eu venho em categorias, persistência, tipos de arquivo, unidade de persistência. Vou definir aqui um nome como funcionários PU. A biblioteca de persistência que eu vou usar é o Eclipse Link e a minha conexão com a base de dados, eu já tenho ela aqui. Eu destaco o JDBC, que é o Java Database Connectivity, padrão de conexão do Java com as bases de dados. A base de dados que eu tenho aqui é o MySQL, é uma aplicação localhost e a porta é 3306. O nome da minha base de dados é empresa. Depois a gente conversa sobre essas opções aqui. A minha unidade de persistência, ela já define todos os parâmetros de conexão com a minha base de dados. Então, se eu vier aqui, eu tenho já definido, por exemplo, a URL de conexão, o usuário, a senha. Vou voltar aqui para Design para poder explicar agora essas opções que a gente está vendo aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso explicar aqui é a estratégia de geração da tabela. Eu posso escolher criar, se eu não tiver nada, e é o meu caso lá, a minha base de dados não tem tabela. Posso, para garantir que eu queira destruir a tabela que tem e criar uma nova, posso colocar o drop and create, ou não escolher nenhuma dessas opções, aí ele não faria nada. Estratégia de validação. Eu não estou usando nenhuma estratégia de validação. Eu posso escolher aqui auto, que aí ele faz a validação de forma automática, ou se eu quero controlar a minha validação em pontos específicos da minha aplicação, em momentos específicos da minha aplicação, eu uso callback.
ou não quero nada, não faço nada. E por último, modo de cache compartilhado. Nesta aplicação, eu não estou preocupado com o desempenho da minha aplicação. Por exemplo, se eu não quero que a minha aplicação Java faça repetidos acessos à base de dados e isso interfere no desempenho, então eu escolho uma forma de cache compartilhado. No caso aqui, eu não estou preocupado com este detalhe, ok? Bom, e agora então, eu tenho aqui que incluir classes de entidades. Só que eu não tenho nenhuma aqui explicitamente definidas. Bom, eu preciso fazer isso, só que antes vamos adicionar aqui em Library um arquivo jar, o Java Archive, que é o meu conector MySQL. Então, eu coloquei ele aqui. Eu estou usando esse NetBeans 15, tá? Esse conector aqui funciona para esta versão. Se for uma versão mais atual do NetBeans, do pacote JDK, existe o conector atual, que é o 9.3, se eu não me engano. Então agora a gente vai para a classe funcionário. A minha classe funcionário, ela tem os atributos ID, nome, cargo e salário. Reparem que eu estou colocando o long, né? A classe long, o double também, a classe double, e não tipo primitivo. Ah, não posso usar tipo primitivo aqui? Sim, né? Poderia. Aqui é usual colocar a classe ao invés do tipo primitivo, porque se o meu banco aceitar por algum motivo null, por exemplo, não tem um salário inicial ali e quero validar isso de alguma forma, então é apropriado usar o double. Bom, a minha classe funcionário, ela tem o construtor padrão. Isso aqui é um requisito do framework, né? Qualquer framework do tipo ORM, tá? Eu preciso desse construtor vazio. Caso contrário, ele vai dar erro. Tenho meu construtor relacionado com os parâmetros, né? Relacionados aos atributos, os métodos acessores e, por fim, o toString, se eu quiser imprimir os meus objetos, então ele vai facilitar nessa tarefa. E agora a gente vai transformar a nossa classe funcionário numa classe da entidade. O que eu preciso? Agora eu tenho que dar um import java x.persistence.asterisco. Por quê? Porque aqui eu vou anotar para a classe que ela é uma classe da entidade, entity. Ainda preciso definir aqui que eu vou ter um ID, quem vai ser a minha primary key, né? Então, notação para ID definindo quem é a minha primary key. Vou definir ainda aqui a notação da classe, uma table. Essa table ela vai ter um nome, posso dar o nome que eu quiser, vou chamar de funcionário. E faltou aqui ainda uma outra anotação, que é o generated value, e aqui eu vou escolher uma estratégia. A estratégia que eu vou usar vai ser o identity, ou seja, o identity é equivalente a um auto-incremento, tá? E aí existem outros tipos para, dependendo do banco de dados que eu estou usando, faz sentido para o MySQL aqui. Estou usando o identity, que é auto-incremento. E agora, então, eu vou lá na minha unidade de persistência e consigo adicionar a classe da entidade. Salvo.
Posso fechar minha unidade de persistência. E agora a gente vai trabalhar na classe funcionário DAO. Então, o que acontece aqui? Eu defini um Entity Manager Factory, que é uma fábrica de entidades. Essa fábrica de entidades, ela vai permitir que eu consiga criar entidades gerenciadoras, que é o Entity Manager. Um detalhe é que eu coloquei ela static, né, o escopo da classe, então esta instância que eu estou criando aqui, ela é final, porque eu só preciso criar ela uma vez, só tem uma unidade de persistência privativa, né, por motivos óbvios. E detalhe é que aqui eu tenho o nome da minha unidade de persistência funcionários PU. Eu escrevi aqui um método salvar, que ele recebe como parâmetro uma instância do tipo funcionário. Ele instancia aqui então um Entity Manager através da fábrica de entidades, como eu já falei. E aqui então eu vou fazer o processo de inserir, né, o método persist, um objeto funcionário. Então, do meu framework do tipo ORM, eu consigo mapear lá para o banco e mudar o contexto de contexto objeto para contexto relacional. Aqui então eu preciso explicar que eu inicio a minha transação, então eu dou um begin aqui, faço a persistência, então eu estou num estado de objeto gerenciável e aqui eu dou um commit, ou seja, eu encerro então essa transação, salvando o que eu persisti na minha base de dados. Caso ocorra algum erro, então eu tenho um tratamento de exceção aqui, específico para esse contexto, e verifico o seguinte: se a minha transação estiver ativa ainda, por exemplo, se a exceção ocorreu antes de iniciar a minha transação, então obviamente ela não está ativa. Se ela não está ativa, eu não tenho que fazer um rollback, ou seja, ele desfaz todas as modificações até aquele ponto, ocorridas até aquele ponto, e volta ao estado anterior, antes da ocorrência do levantamento da exceção. E, de qualquer forma, ele vai fechar, então, a conexão assim que a operação de salvar terminar. Escrevi também um método fechar para liberar esse recurso. E finalmente agora a gente vai executar nosso exemplo prático com uma pequena correção aqui na classe funcionário. Como o meu ID ele é autoincrementável, eu não vou passar ele como parâmetro. E aqui na minha classe principal, eu estou fazendo o seguinte: estou instanciando um funcionário DAO para ter acesso ao método salvar, né, os métodos que eu criei. Instancio aqui dois objetos e fecho o recurso do Entity Manager Factory. Não ocorreu erro. E agora, examinando aqui na minha base de dados, a tabela funcionário foi criada, o ID foi autoincrementável e as informações que eu tinha colocado lá para os atributos do meu objeto, então agora mapeado aqui no contexto relacional.